Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de investimentos. Nessa aula nós vamos aprender medidas de performance nos investimentos que você vai fazer na sua carteira. Como é que isso funciona? Quando você for fazer o teu investimento, criar a tua carteira de investimento, você vai querer medir a performance desse investimento. Quanto que ele está rendendo, quanto ele rendeu no período. Então, para isso, você vai entender como é que funciona a performance de rendimento dos investimentos. Basicamente, dos investimentos em fundos também. Lembre-se que no módulo anterior, que nós falamos sobre fundos de investimento, eu falei sobre as cotas, os valores das cotas. Pois é, cada vez que você vai fazer um investimento em fundo, você vai adquirir uma cota e essa cota valoriza, e a valorização dessa cota é que faz você ter ganho financeiro. Agora, eu não vou ensinar a valorização do fundo, eu vou ensinar a valorização da cota de uma carteira de investimentos. Tá? Muitas vezes, o desempenho do investimento ele é bom, porém, os fatores que tem, que é tempo, que é o prazo, o dinheiro que você aplica no investimento, podem fazer esse investimento não ficar tão bom assim. Vou te dar um exemplo prático. Imagina o seguinte, imagina que nós estamos no mês de janeiro e você decide comprar R$10.000 em ações da Petrobras, ok? 6 meses depois, essas mesmas ações subiram 50%. Legal, teus R$10.000 se transformaram em 15. Aí, nesse ponto, você pensou, uau, investir em ações da Petrobras é um negócio muito bom. Vou pegar o dinheiro meu que está na poupança ou em um outro investimento e vou investir mais dinheiro em ações. Aí você pega R$85.000 que estava lá na poupança e completa com o teu investimento. Compra mais ações da Petrobras. Agora você tem os 10.000 mais os 5 de valorização, 15.000, mais os 85.000 que você tirou da poupança e colocou no investimento de novo, totalizando R$100.000. Porém, nos próximos 6 meses, ou seja, de junho até o final do ano, as ações caíram 25%. E o teu capital de 100.000 se transformou em 75.000. O investimento em ações naquele ano foi bom ou foi ruim? Depende do ponto de vista. O investimento em ações no ano, de janeiro até dezembro, valorizou 25%. Porém, o teu investimento em ações se desvalorizou 25%. Veja só, você depositou R$95.000, os 10.000 mais os 85, tu depositou 95. E agora o teu capital está em R$75.000, ou seja, você perdeu R$20.000 no teu investimento, sendo que as ações no período subiram 25%. Se você tivesse colocado todos os R$100.000 lá no início, lá em janeiro, você teria R$125.000, porque as ações subiram 50%, depois caíram 25%, mas no final subiram 25%. Por isso que o prazo do investimento, o momento que você faz a aplicação, conta muito. E nem sempre o resultado da aplicação reflete o resultado que você teve na tua carteira. Por isso que é muito importante você saber, entender como é que funciona a economia, como é que funciona os tipos de investimento para não cair numa roubada dessas, de quando ganhar, ganhar pouco e quando perder, perder muito. Para entender melhor essas valorizações, tá? Porque quando você for fazer um investimento num fundo de investimento, muitas vezes pode acontecer isso. O fundo pode ter uma valorização no ano, mas se você entrar no meio do caminho com recursos, pode acontecer que em algum momento, se o fundo ele tiver oscilações do valor da cota e essas oscilações forem negativas, pode acontecer de você ter perdas no meio do caminho. E o fundo dizer lá, o fundo valorizou 20% no ano, mas a valorização do investidor foi de apenas 10%. Por quê? Porque no meio do caminho ele colocou mais dinheiro e em algum momento essa cota caiu, exatamente como o exemplo que eu dei das ações no início, que se você coloca mais dinheiro no meio do caminho e tiver uma queda, na soma pode ter ganho, porém o investidor pode ter perdas. Vamos fazer um exemplo aqui, eu separei 3 fundos de investimento, se você quiser acompanhar melhor também, no estudo em texto que eu fiz aqui embaixo, você vai ver a primeira tabela, tá? Eu fiz uma diversificação em 3 fundos de investimentos diferentes para nós entender como é que funciona a performance dessa carteira de investimentos.
Tá? Eu separei 3 fundos de investimento. Um fundo DI, um fundo que é renda fixa e um fundo que é multimercado. Tá? Vamos dar uma olhadinha nesse fundo. Eu coloquei R$100 mil e dividi nesses 3 fundos. Eu coloquei R$40 mil no fundo DI, coloquei R$50 mil no fundo de renda fixa e coloquei R$10 mil no fundo multimercado. Ou seja, 40% do capital no fundo DI, 50% do capital no fundo de renda fixa e 10% do capital no fundo multimercado. Tá? Aí tem o valor da cota de cada fundo. Pouco importa qual é o valor da cota do fundo, tá? O momento que eu entrei no fundo, isso não importa. Por quê? Porque o que eu vou ganhar no fundo é a variação do valor da cota no momento da compra para depois no momento da venda. Né? Essa cota ela varia diariamente. Se as cotas valorizam todos os dias, não importa se eu comprei por R$1 ou por R$2 a cota, desde que ela tenha a variação percentual. Se eu compro uma cota por R$1 e o fundo valoriza 10%, essa cota vai valer R$1,10. Se eu compro a cota por R$2 e o fundo valoriza 10%, a cota vai valer R$2,20. Mas igual valorizou os mesmos 10%. Então pouco importa o valor da cota do fundo. Porém, eu vou transformar essa minha carteira de investimentos, ou seja, esses 3 fundos que eu coloquei, eu vou transformar ele em cotas para eu saber a valorização que ele teve depois. Esse é um controle pessoal do investidor. Tu pode fazer isso numa planilha de Excel, é um controle pessoal do investidor. Então, nesse caso, eu dividi esses fundos de investimento, né, 40% num, 50% no outro e 10% em outro, totalizando R$100 mil. Eu vou transformar esses 100 mil em cotas. Eu posso escolher o valor da cota dessa minha carteira de investimentos. E para ficar fácil o cálculo, e como a maioria dos fundos utilizam, eu vou transformar cada cota em R$1. Então eu tenho R$100 mil aplicado e eu vou dividir por R$1 por cota, logo eu vou ter 100 mil cotas nesse investimento, nessa minha carteira de investimentos. Eu vou fazer uma simulação aqui de 6 meses de investimento nesses fundos para nós acompanharmos a evolução dessas cotas, certo? Então eu comecei lá no dia 2 de janeiro de 2016 no investimento e a cota da minha carteira é R$1, porque nada aconteceu ainda. Tá? Aí nós vamos ver qual vai ser a valorização dessas minhas cotas com o passar do tempo. Então o valor da cota, né, da nossa carteira de investimentos, ela vai alterar conforme a evolução dos fundos de investimento, dos meus investimentos. Então vamos lá, vamos fazer uma simulação ali. Nós fizemos o investimento em janeiro. Qual foi a rentabilidade do investimento, né, um mês depois? Tá? Então nós temos que ver quanto rendeu cada fundo. Quanto rendeu o fundo DI em um mês? O fundo DI rendeu 0,85% em um mês. Então a gente coloca lá 0,85% de rentabilidade sobre os 40 mil que nós aplicamos nesse fundo. Quanto foi a rentabilidade do fundo de renda fixa? O fundo de renda fixa rendeu 0,92%. Tá? Então, nós tivemos 0,92% de rentabilidade sobre 50 mil reais. E tivemos mais uma rentabilidade de 0,62% sobre 10 mil reais. Né? Porque foi o capital que nós aplicamos em cada fundo e depois nós tivemos a variação de cada fundo de investimento. No decorrer dos outros meses, os fundos continuam dando as variações. Essas variações são positivas, porque são fundos, né, que têm um risco mais calculado. Normalmente eles têm uma variação positiva. O DI de renda fixa sempre, o multimercado tem oscilações maiores. Podem render mais às vezes, podem render menos às vezes. Então, esses fundos vão ir rendendo. Cada fundo tem o seu rendimento. Vocês podem notar que o fundo DI é o que tem um rendimento menor, né? E ela tem uma exposição muito grande da carteira. 40% dos nossos recursos estão aplicados nesse fundo. Lá no final de 6 meses, nós tivemos uma rentabilidade total da seguinte casa. O fundo DI rendeu 4,17% em 6 meses. O fundo de renda fixa teve uma rentabilidade de 4,51%. E o fundo multimercado rendeu 7,15%. Veja que o fundo que nós temos menor exposição, ou seja, só 10 mil reais, foi o que teve maior rentabilidade. Enquanto que o fundo que nós temos uma exposição de 40 mil teve a menor rentabilidade. Tá? Então, nós tivemos toda essa rentabilidade na carteira e quanto foi a rentabilidade total da carteira? Ou seja, quanto está valendo a cota da nossa carteira de investimentos agora, 6 meses depois? Vocês podem olhar na tabelinha ali embaixo, mas a rentabilidade da nossa carteira foi de
4,63%. Então, a cada cota passou a valer 1,0463. Por quê? Porque a rentabilidade média da carteira em 6 meses foi 4,63%, e a cota que antes valia R$1 inicialmente, agora vale 1,0463. Então é assim que você faz o cálculo para saber a valorização de uma carteira de investimentos. Você faz uma média ponderada entre os valores que você investiu e a rentabilidade desses investimentos, e depois você transforma essa rentabilidade e joga no valor da cota. Se a minha cota valer R$1 e a rentabilidade da minha carteira tivesse sido de 10%, a cota iria valer 1,10, porque seria 10% de rentabilidade. Se a rentabilidade da minha carteira fosse de 20%, a cota passaria a valer 1,20. Porém, como foi só de 4,6%, a rentabilidade da minha carteira foi de 4,6%, então a cota passa a valer 1,046. É assim que você faz para saber quanto rendeu uma carteira de investimentos. Se você quisesse mudar algum fundo de investimento, mudar algum valor, eu quero tirar desse fundo que está rendendo menos e jogar para um fundo que está rendendo mais, com certeza a rentabilidade do teu fundo, da tua carteira de investimentos vai ser maior. Tá? Nas próximas aulas nós vamos ver como é que você divide o teu investimento em investimentos de longo, curto e médio prazo, para você entender melhor como é que funciona essa diversificação. Tá? Eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço, até mais!